notícias com o João Paulo. A Diretora-Geral do Orçamento, que ontem se demitiu, não está disponível para prestar esclarecimentos no Parlamento. Depois da demissão de Maria Eugénia Pires, o PS anunciou a intenção de ouvir as explicações da diretora missionária na Assembleia da República, mas, contatada há instantes pela TSF, Maria Eugénia Pires diz que não está disponível por considerar que não se trata de um assunto de interesse público. A Diretora-Geral do Orçamento, agora missionária, acrescenta que a saída é uma coisa normal nas instituições e que a alternância é não apenas normal, mas também salutar. A família Sebastião, deportada do Canadá esta madrugada, aterrou há cerca de um quarto de hora em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. A família viajou a bordo de um avião da SATA, depois de cumprida a ordem de deportação. O Governo do Canadá promete responder em breve ao pedido do Governo português para que seja perdoada a falta de uma família que estava há 10 anos em situação ilegal, mas o facto, Maria da Serra, é que o processo de deportação acabou por seguir para já o que estava previsto. Para os Açores viajou toda a família Sebastião, 10 elementos, mais o marido de uma das filhas que tem autorização de residência no Canadá e vem aos Açores para ver as condições em que todos vão ficar. Ontem à noite, as horas antes da partida de Toronto foram vividas com ansiedade, à espera de uma resposta das autoridades ao pedido de clemência feito pelo governo português. Essa resposta, no entanto, não chegou. Uma responsável do Ministério da Cidadania e Imigração limitou-se a confirmar a recepção das cartas enviadas pelo Secretário de Estado das Comunidades, dizendo que a resposta será enviada a breve prazo. Sendo assim, apenas o advogado da família recebeu uma resposta oficial do gabinete do Primeiro-Ministro relativamente ao pedido que tinha feito, pedindo a suspensão da deportação para que a situação da família fosse reavaliada. O gabinete de Stephen Harper recusou-se a intervir, dizendo que há restrições ao envolvimento de membros do governo em casos como este. O chefe do Executivo canadiano diz que essas limitações têm por objetivo garantir que a decisão, em relação aos pedidos de imigração e refúgio, é independente e livre de qualquer interferência política. O Governo Regional dos Açores garantiu 2 apartamentos para instalar os elementos da família Sebastião. Elementos do Instituto para o Desenvolvimento Social vão ajudar os imigrantes deportados no processo de integração. Daqui por hora e meia, as ações do Estado na EDP passam para as mãos da empresa chinesa Three Gorges. O negócio do ano vale 2.700 milhões de euros e vai ser formalmente concluído numa cerimónia que vai realizar-se no Ministério das Finanças. Outros negócios. A venda de cobre está a tentar cada vez mais cedo em Portugal. Os casos de roubo deste material quase duplicaram nos primeiros 8 meses deste ano, relativamente a todo o ano passado. Os números com o Alercénio foram divulgados esta manhã pela GNR. São 24 roubos em média por dia nos últimos 8 meses. De janeiro a agosto, a GNR contou perto de 6.000 furtos, quase o dobro em relação a 2010. Os prejuízos com os furtos de cobre também duplicaram, são agora cerca de 20 milhões de euros. O fenómeno é transversal a todo o país. Os distritos mais afetados este ano são Santarém, Porto e Lisboa. Ainda há menos de 2 semanas, uma escola de Oliveira do Douro, em Gaia, teve de fechar as portas e mandar mais de 1.000 alunos para casa por ter ficado sem eletricidade depois do roubo de 300 metros de fio de cobre. E há dias, Hervedeira, no distrito de Leiria, ficou pela terceira vez, só este ano, sem luz, telefone ou internet. Entretanto, numa nota enviada à agência Luz, a GNR afirma ter dados que indicam que cerca de uma centena de sucateiras estão claramente indiciadas como locais de receptação de metais furtados, nomeadamente o cobre. A GNR refere ainda que no ano passado foram identificados 40 suspeitos, todos relacionados com a compra e venda, entre eles sucateiros ou proprietários de empresas de fundição ou reciclagem. Sim, o roubo de cobre, claramente em alta neste ano que está a chegar ao fim, e justamente por estarmos a mudar de calendário é momento para muitos balanços. Por exemplo, o balanço feito pela ASAI relativamente às infrações da lei do tabaco. A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica detectou mais de 4.000 infrações desde que entrou em vigor a lei do tabaco, faz agora a fazer 4 anos. A lei proíbe ou restringe o fumo em espaços fechados, incluindo muitos
bares e restaurantes. Os números que o diretor operacional da ASAI disponibilizou à agência Lusa mostram-nos, Clara Osório, que foram registadas em média 3 infrações por dia. Até agora, e desde que entrou em vigor a lei do tabaco, a ASAI registrou mais de 4.300 infrações. Lisboa lidera, logo seguida pela zona norte do país, e no topo do ranking está a falta de sinalização ou sinais incorretos nos espaços a marcar a permissão ou a proibição de fumar. Falha que pode custar aos estabelecimentos uma multa de 10.000 euros. Logo a seguir vêm os casos particulares. Nos últimos 4 anos, mais de 900 pessoas foram apanhadas a fumar em locais proibidos. Aqui, a multa por sacar do cigarro pode chegar aos 750 euros. Na lista das infrações estão ainda os espaços abertos a fumadores, que não têm condições, e aí, nas situações fora da lei, destaca-se a área da restauração e bebidas. Nota ainda para a venda de tabaco a menores e para as máquinas não bloqueadas. Apesar de, em geral, este ano ter detectado mais casos do que no ano passado, a ASAI garante que a taxa de incumprimento tem descido ligeiramente, isto porque há cada vez mais entidades alvo de fiscalização. A lei do tabaco continua assim a ser reduzida a cinzas em muitos locais, 4 anos depois de ter tornado o país um pouco mais respirável. As portagens na A1 Lisboa-Porto vão aumentar em média 4%, já a partir de domingo, depois da manhã. Uma viagem entre a capital e a cidade do Porto, ou no sentido inverso, vai custar mais 85 cêntimos, em vez dos atuais 19,95 €, que paga um carro de classe 1, o condutor vai ter de disponibilizar 20,80 € se fizer toda a viagem de Lisboa-Porto ou Porto-Lisboa pela autoestrada. Se o mesmo carro ligeiro viajar entre Lisboa e o Algarve, ou do Algarve para a capital, o aumento do conjunto das portagens cifra-se em 75 cêntimos. O porta-voz da Brisa, ouvido esta manhã da TSF, confirmou os aumentos que rondam os 4%. Os cálculos são feitos com base na taxa de inflação. Há casos em que as portagens não aumentam por causa do mecanismo de arredondamento baseado em múltiplos de 5 cêntimos, no caso. Um exemplo, na A8, o troço entre Marinha Grande Sul e Leiria não sofre aumento, mas entre Loures e Torres Vedras Sul a portagem vai custar mais 5 cêntimos. E há mais uma polémica relativa ao processo de pagamento de portagens nas antigas SCUT. Uma averiguação do jornal Expresso concluiu que os balcões dos CTT não têm obedecido todos à mesma regra e que, por isso, pode estar em causa a violação da privacidade dos condutores. Em alguns casos, basta indicar a matrícula de uma viatura para receber um recibo detalhado sobre a viagem ou as viagens efetuadas, Cristina Ana. A Comissão de Proteção de Dados admite que o caso pode iniciar uma falha que precisa de ser colmatada. O Expresso testou o sistema de pagamento das antigas SCUT nos balcões dos Correios e percebeu que, dizendo apenas a matrícula do carro, sem qualquer outro tipo de identificação, pode pagar-se a portagem e ficar-se com o recibo que discrimina os trajetos e as horas de passagem pelos pórticos. 2 juristas ouvidos pelo Expresso não têm dúvidas em dizer que há aqui uma violação das regras de proteção de dados pessoais, já que o direito à circulação é um direito fundamental. Qualquer tipo de controle ou vigilância sobre esse direito é uma limitação bastante grave. Contatados pelo Expresso, os CTT garantiram no primeiro momento que o detalhe das portagens só é dado mediante a apresentação do documento do automóvel ou do livrete e título de registro, mas admitiram depois que uma situação como esta não devia ter acontecido e tem de ser corrigida. A Comissão de Proteção de Dados vai também verificar se ela está ou não a ser cumprida. Os CTT acabam de indicar à TSF que já foi emitida uma instrução interna lembrando que todos os balcões devem cumprir a regra definida, uma regra que obriga à apresentação do documento automóvel para que seja fornecido, aliás, o recibo com detalhes relativos ao pagamento de portagens nas antigas SCUT. São 9h10 da manhã, hora do continente e da Madeira. O governo russo considera que são tranquilizadores os comentários feitos pela delegação da Liga Árabe que está a visitar a Síria, procurando perceber os contornos reais da violência de que nos têm chegado muitos ecos. No comunicado emitido esta manhã
pela diplomacia de Moscovo, sublinha que os russos contam com o profissionalismo e a imparcialidade da equipa que é chefiada pelo sudanês Mustafa Dabi. Este general terá estado na base da criação das milícias armadas que semearam a morte no Darfur. Foi chefe dos serviços secretos do regime de Khartoum depois do golpe de 1989. Há instantes, o chefe do autoproclamado Exército Sírio Livre disse à agência Reuters, num contacto telefónico, que deu ordens aos seus homens para que todas as operações contra o regime de Bashar al-Assad fossem suspensas durante a visita desta delegação da Liga Árabe. A única exceção, sublinha este tenente-coronel que combate o regime sírio, a única exceção, situações em que esteja em causa a autodefesa das forças perante ataques dos elementos fiéis a Bashar al-Assad. Da Coreia do Norte, os sinais de tudo na mesma como antes, nas tensas relações com o vizinho do Sul. Hoje a imprensa oficial de Pyongyang garantiu que Seul vai pagar pelos pecados cometidos na sequência da morte de Kim Jong-il, em causa alegadas manobras de propaganda da Coreia do Sul e entraves que terão sido colocados a sul-coreanos que alegadamente pretendiam viajar para Pyongyang para prestar homenagem ao líder recentemente falecido. Entretanto, a Comissão de Defesa da Coreia do Norte já tratou de prevenir os líderes mundiais de que não vai haver nenhuma alteração ao regime, ao curso, ao modo como a Coreia do Norte se tem pautado nas relações com o resto do mundo. 9h13, voltamos aos temas em destaque nesta manhã de sexta-feira. João Paulo. A Diretora-Geral do Orçamento, demissionária, não está disponível para ir ao Parlamento. Maria Eugénia Pires comentou assim à PSF a intenção do PS de ouvir na Assembleia da República. Ela disse à PSF que o assunto não tem interesse público. Os roubos de cobre quase duplicaram este ano, nos primeiros 8 meses deste ano, relativamente a todo o ano passado. São números da GNR que apontam para prejuízos na casa de 20 milhões de euros. A família Sebastião já chegou aos Açores há coisa de meia hora, pousou no aeroporto de Ponta Delgada o avião da SATA que transportou as 10 pessoas desde Toronto. As autoridades do Canadá fizeram assim cumprir esta madrugada a ordem de deportação. Daqui a pouco é tudo de ensaio com os excessos de Natal no Deus a 2011. Estas e outras notícias em tsf.pt